Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano Saldanha e hoje eu vim tirar a dúvida aí de muitas pessoas aí. Qual chuveiro consome mais, 127 ou 220? Logo de cara já vou falar com você. Depende do tempo em que você fica debaixo do chuveiro, beleza? Bom, mas vamos começar aí do início, tá? Eu quero explicar para você o seguinte, olha só. Nós vemos aqui uma foto de um chuveiro de 5.500 watts por 127 volts. E aqui nós vemos uma outra foto de um chuveiro de 220 volts também com 5.500 watts, beleza? Então, nós temos aí duas potências, porém, tensões diferentes, beleza? O que muda é a resistência dentro do chuveiro. O valor ôhmico daquela resistência, conforme nós podemos ver aqui na foto, dentro do chuveiro tem essa resistência. Então, o que muda ali é o valor ôhmico daquela resistência, tá? Bom, mudando o valor ôhmico daquela resistência, você vai mudar a corrente que circula por ali. Porém, você não paga pela corrente, você vai pagar pelo produto, tensão vezes a corrente, que vai dar o watt, vai dar a potência. Mas daqui a pouquinho nós já vamos falar sobre isso aí, tá? A princípio, eu quero mostrar para você o seguinte, que o cabeamento do chuveiro de 127, ele vai ser mais oneroso do que o cabeamento do chuveiro 220. Nós vemos aqui, olha, o chuveiro de 5.500 watts, tá? Em 127 volts. Beleza? Ele tem um consumo ali de aproximadamente, ele circula uma corrente por ele, consumo não, circula uma corrente por ele, basicamente aqui de 43 amperes. Então, dentro daquela resistência, vai circular uma corrente de 43 amperes, beleza? Ali é colocado, então, é instalado ali uma bitola de fio, de cabo, de 10 milímetros quadrados. É o que se pede. Está tendo o próprio chuveiro, conforme nós podemos ver aqui novamente pela foto, pede ali um cabeamento de 10 milímetros, beleza? Bom, nós temos ali um chuveiro de 5.500 watts também, porém ligado numa tensão de 220 volts. A corrente que circula por ali é uma corrente de 25 amperes, beleza? E o que se pede ali, conforme nós podemos ver novamente aqui no chuveiro, é um cabeamento de 4 milímetros quadrados ou então 6 milímetros, conforme aí os eletricistas costumam utilizar, 6 milímetros ou 4 milímetros quadrados. Então, nós podemos ver aqui que os dois chuveiros ali de 5.500 watts, é a potência deles, porém de tensões diferentes, circula uma corrente diferente por eles ali. Bom, como aqui a corrente no 127 é maior do que a corrente no 220, é lógico que eu vou precisar de um cabeamento com a maior bitola, né, possível, para que possa ali haver fluxo de corrente maior também por aquele circuito, beleza? Então, a instalação do 127, ela acaba saindo mais onerosa do que a instalação do 220, beleza? Bom, galera, para poder deixar mais claro para vocês, em eletricidade existe um cálculo para você poder saber a quantidade de corrente que está fluindo por aquele circuito, beleza? O cálculo é o seguinte, a corrente, ok? Que ela é dada aqui em I, tá? Ela vai ser a potência dividido pela tensão. Então, assim nós sabemos a corrente que vai fluir por aquele circuito, beleza? Bom, então nós temos aqui a potência de 5.500 watts aqui para esse primeiro chuveiro. Então, nós temos ali 5.500 watts divididos por 127. Nós iremos fazer aqui na calculadora aqui, do próprio Windows para vocês poderem verificar. Então, nós temos ali, olha, 5.500, opa, deixa eu corrigir aqui, 5.500 watts divididos por 127. Ah lá, nós temos uma corrente de 43 amperes, conforme eu falei. Então, 43 amperes que circula pelo chuveiro de 127 volts. Agora vamos fazer para o chuveiro de 220, tá? Então nós temos os mesmos 5.500 watts, só que agora divididos por 220. Vamos utilizar aqui a calculadora do Windows mais uma vez. Então nós temos ali 5.500 watts divididos por 220. Nós temos ali, ó, uma corrente de 25 amperes, tá? Existe uma tabela chamada tabela AWG, essa tabela que nós vemos aqui do lado, olha, tabela AWG. Essa tabela aqui, ela mostra que para cada nível de corrente, você tem uma bitola específica para poder utilizar. Então, conforme nós podemos ver na tabela aqui do lado, e você pode estar baixando essa tabela na internet, para uma corrente aí de algo em torno de 25 amperes, você pode estar utilizando aí um cabeamento de 4 ou 6 milímetros. E para uma corrente aí em torno de 43 amperes, você tem que utilizar um cabeamento de 10 milímetros, conforme a gente vê na tabela ao lado aqui. Então isso aqui é tabelado. Beleza, galera? Agora vamos ver que tanto faz
ser 127 ou 220, você paga pelo watt-hora gasto, tá? Então a sua conta de luz, essa conta de luz aqui, olha, ela é baseada no quilowatt-hora gasto. Quantos quilowatt-hora você vai gastar, beleza? Vamos ver esse cálculo agora. Bom, galera, vamos calcular então agora o seu consumo do chuveiro de 5.500 watts, não importando se ele é 220 ou se ele é 127, porque conforme eu falei, a sua tarifa, conforme nós vimos aqui na foto ao lado, a sua tarifa ela é baseada no quilowatt-hora gasto. Quer dizer, quantos quilowatt-hora você vai gastar naquela hora ali. Então o seu consumo ele é baseado nisso e não a corrente. A corrente é apenas para você determinar a bitola de fio que você vai utilizar no seu chuveiro, beleza? Conforme você pode ver aqui, eu tenho uma conta de luz, a tarifa, pelo menos aqui na cidade de Petrópolis, olha só, ela está 90 centavos, beleza? Tá aqui, ó. Tá? Então a tarifa ali do quilowatt-hora, ela está 90 centavos. Digamos então que você fique 45 minutos debaixo do chuveiro. Ora, você tem que transformar minutos em horas, porque o seu consumo ele é baseado em quê? Quilowatt-hora. Nós sabemos que uma hora tem 60 minutos. Então, se você vai ficar 45 minutos debaixo do chuveiro, você tem que transformar hora em fração de hora, beleza? Então, nós temos aqui 45 minutos divididos por 60. Para transformarmos isso aqui em fração de hora, dariam 0,75 horas. Então, grava aí esse valor aqui de 0,75 horas. Transformamos 45 minutos em fração de hora, beleza? Bom, então como sabemos que iremos ficar 45 minutos debaixo do chuveiro, ou em fração de hora 0,75 horas, o que nós iremos fazer? Iremos pegar a potência do chuveiro, que são de 5.500 watts, e multiplicar isso aqui por 0,75 horas, tá? Mais uma vez, iremos utilizar aqui a calculadora do Windows para que nós possamos estar fazendo esses cálculos aqui, beleza? Então, nós temos aqui, olha, 5.500 watts, beleza? Multiplicados por 0,75 horas, ou 45 minutos. Então, nós temos ali um consumo, no caso, de 4.125 watt-hora. Beleza? Então, o nosso chuveiro está consumindo 4.125 watt-hora. Para nós transformarmos isso aqui em quilowatt-hora, o que você vai fazer? Você vai dividir isso aqui por 1.000, porque estamos falando em quilo, e quilo significa 1.000 vezes alguma coisa. Então, 4.125 divididos por 1.000 vão dar 4,125 quilowatt-hora. Então, esse daqui é o consumo realmente do nosso chuveiro de 5.500, né? O consumo dele vai ser de 4,125 kWh. Bom, como então o consumo do nosso chuveiro é de 4,125 kWh, e nós sabemos que o kWh, pelo menos aqui na cidade de Petrópolis, custa 90 centavos, nós iremos fazer 4,125 multiplicado por 90 centavos. Vamos utilizar aqui a calculadora do Windows mais uma vez. Então, 4,125 multiplicados por 90 centavos. Então, nós teremos então aqui um valor de R$ 3,71, conforme nós podemos ver aqui, ó, R$ 3,71. Isso aqui se for 45 minutos por dia, beleza? Bom, como nós sabemos que fecha o mês, então nós temos o quilowatt-hora mês, beleza? E o mês tem quantos dias? O mês tem 30 dias, o período é contado por 30 dias, então nós iremos fazer R$ 3,71 que nós gastamos por dia de banho, tá? Partindo da premissa que nós gastamos 45 minutos de banho por dia. Então nós temos aqui R$ 3,71 multiplicados por quanto? Multiplicados por 30. Então iremos fazer isso aqui, mais uma vez na calculadora do Windows, 3,71 multiplicados por 30. Nós teremos então ali, ao final, R$ 111,30. Então, você vai pagar R$ 111,30, ficando 45 minutos debaixo do chuveiro. É lógico que quanto menor o tempo debaixo do chuveiro,
mais barato vai ser essa conta aqui. Então você pode perceber que você paga pelo quilowatt-hora gasto e não pela corrente que está circulando ali. Então é um erro você achar que 220 consome mais do que 127, quando na realidade você paga pelo quilowatt-hora gasto. Espero que isso possa ter ficado bem claro para vocês. Existe ainda um outro aspecto que eu queria levantar com vocês. Uma vez um amigo meu virou e falou assim: poxa, Fabiano, lá em casa lá eu tinha um chuveiro de 127 volts e gastava muito. O que eu fiz? Eu troquei para um chuveiro de 220 e ele começou a gastar menos. Aí eu perguntei para ele, falei, legal, ok, mas esse seu chuveiro de 127, qual era o cabeamento que tinha ligado nele? Aí ele falou assim, bom, era um cabeamento de 6 milímetros quadrado. Cabeamento de 6 milímetros quadrados, ligado nesse 127. Ora, o cabeamento aqui já está errado. O que acontece? Como o cabeamento ele é muito fino, tá? Ele está um cabeamento com uma estrutura errada para essa tensão de 127 e lá o chuveiro de 5.500, o que acontece? Nós temos aqui, nesse cabeamento de 6 milímetros, uma perda chamada perda por efeito Joule. É uma perda por calor. O cabo ele vai aquecer. O cabo aquecendo, ele gera perda. Quando ele trocou para 220, aí sim, o cabeamento ficou adequado àquele chuveiro que ele tinha. Ora, logicamente aqui não vai haver perda por calor naquele cabo. Então não foi a troca do chuveiro que fez com que ele economizasse, ok? Se ele quisesse economizar, ele faria o seguinte, ele manteria o chuveiro aqui de 127 e trocaria o cabeamento para um cabeamento ali de 10 milímetros. Então o fator dele aqui de gasto não era a troca do chuveiro, e sim um cabeamento inadequado que ele estava utilizando. Você mudar toda uma estrutura elétrica por causa justamente de uma economia, no caso igual esse meu conhecido aí, que teve que mudar o padrão dele de 127 para 220 achando que estava economizando, era simplesmente ele conhecer, né, toda a parte de projeto elétrico para que ele pudesse estar mudando apenas o cabeamento, ao invés dele ter que mudar o padrão, ter que mudar toda a estrutura elétrica. Então, conhecer projetos elétricos, conhecer os cálculos elétricos, isso aí é a função de um técnico em eletrotécnica. Beleza, galera? Espero que vocês possam ter gostado desse vídeo. Um abraço, até mais!